Bom dia, gente. Antes de iniciar esse momento de auditório, que é um momento onde todos estamos reunidos, nós, da organização, gostaríamos de fazer uma saudação de despedida. Para quem não sabe, hoje, aos quase 83 anos, faleceu o grande diretor de teatro brasileiro, João das Neves. Fundador do Teatro Opinião, uma figura muito importante do teatro nacional e internacional também, um grande militante, que trabalhou junto com Boal, Zé Celso, que criou obras muito importantes. Uma pessoa com quem eu tive a honra de sonhar em trabalhar um dia e ter realizado 2 trabalhos, As Polacas, Flores do Lodo e Bonecas Quebradas. João deixou a gente hoje às 7 da manhã e o teatro brasileiro perde um grande nome. Eu acho que seria bonito a gente saudá-lo hoje, homenagear e dedicar o dia de hoje ao João das Neves. E uma salva de palmas, aplaudir a vida do João em sua parte. Seguimos e agora eu vou passar a palavra para a Isabel Marques. Gente, bom dia. Queria dizer assim, compartilhar com vocês o enorme prazer de estar aqui hoje. E eu sempre gosto de ser o segundo dia. Já esquentaram e ninguém está em despedida ainda, não é? Então é mais um privilégio. Obrigada, Elija, obrigada, Sérgio, obrigada, Inês, obrigada a todos vocês. E sempre que me convidam para algum evento, eu fico perguntando assim, por que a pessoa me convidou? No que ela estava pensando? Não no sentido de estar correspondendo, mas de poder melhor dialogar com aqueles que me convidaram. E nesse evento específico, nessa fala específica, Lígia, a gente vai falar hoje da formação em dança, e mais especificamente da formação em dança nas universidades. E aí deu um nó na minha cabeça, porque eu já saí da universidade há 20 anos. Não é isso? E, aliás, eu fui uma daquelas que falou, gente, universidade, bye, bye, vou para a vida bandida. E estou na vida bandida há 20 anos. Então, eu me perguntei duplamente, né? Qual seria o meu papel aqui hoje e como a gente poderia estar estabelecendo esse diálogo, enriquecendo esse diálogo. E nesse pensamento, eu lembrei, eu estou na outra ponta, né? Como diretora de uma companhia de dança em São Paulo, que é o Caleidos Companhia de Dança, assessora da rede pública, assessora de muitos projetos de educação. Eu tenho, vamos dizer assim, conhecido esses egressos da universidade já em ação, né? Então, eu fiquei pensando assim, a forma, o formato, não no sentido fechado, né? Está acontecendo nas universidades e eu estou vendo a ação, não é? E desse lugar é que eu estou falando, né? E dessas muitas pessoas e egressos da universidade e ex-alunos que estão convivendo comigo, que a gente foi formando, enfim, várias coisas para a gente poder hoje provocar esse diálogo, né? Adorei o fato de ser não uma mediadora, porque eu não ponho panos quentes, né, e sim uma provocadora. Então, eu estou assumindo, Sérgio, o papel de provocadora mesmo, e podem ficar muito bravos comigo, porque cada vez que vocês ficarem bravos, eu sei que eu estou provocando. Isso não quer dizer que eu concorde, né, e a gente pode estar iniciando. E fiquei feliz também, a gente vai estar tendo um painel de pessoas muito queridas, né? Sanches, eu vou convidar você a vir aqui, a gente já vai te falar os seus currículos, se você puder. As pessoas que vão compartilhar. Oi? Se você quiser aqui, só para eu te apresentar, Antrifo Sanches, não é? É isso, fica do meu lado, melhor. Coreografia, a gente não conseguiu decorar a coreografia direito. O Antrifo é da Universidade Federal da Bahia, professor da Escola de Dança da UFBA, dançarino, coreógrafo, produtor e diretor de cena. Graduado em dança pela Folkwang, me falam Hochschule, na Alemanha. Mestre em artes cênicas e doutor em educação pela UFBA. Foi dançarino da Companhia de Dança em Berlim, da Companhia Vila Dança, e do Ballet do Teatro Castro Alves, do qual hoje é diretor artístico. Participou como ator, coreógrafo e assistente de direção de inúmeras montagens teatrais e espetáculos musicais.
Coordenou a criação do curso superior de dança, licenciatura e bacharelado interdisciplinar, e atualmente é também coordenador geral do curso de licenciatura na Educação à Distância da UFBA, iniciativa pioneira na educação à distância no Brasil. Acho que é sobre isso que você vai falar um pouquinho mais, né? Bem-vindo, muito obrigada. Acho que vou começar. Tá bom. Quem está aqui com a gente também é a Lucia Rocha. Você pede Nasser, Lúcia Nasser, está certo. É da Universidade da República do Uruguai, artista e pesquisadora, doutora em filosofia, professora da Universidade da República no Uruguai e presidente da Associação de Dança do Uruguai. Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. E uma terceira convidada hoje é a Lilian Chacón Benavides. Sim? A Lilian é da cidade de Havana, em Cuba, decana da Faculdade de Arte e Dança Rio, professora auxiliar, com 30 anos de experiência na área. Ela foi assessora nacional de dança do Sistema Nacional de Ensino de Arte, em Cuba. Ministrou oficinas de dança na Colômbia, Guatemala, Venezuela e Argentina. E é membro da Comissão Nacional de Carreira e de bancas nacionais de exames e de diplomas de mestrado e doutorado. Muito bem-vinda, muito obrigada. E a gente tem hoje, quais são as propostas, né? Cada um de nós vai ter 15 minutos, eu inclusive, para fazer uma... Eu considero, na verdade, todos nós somos provocadores, né? Porque as nossas falas são sempre muito provocativas, não é? Então, eu vou começar com uma provocação, que já está aí, né? Formação em dança na América Latina, perspectivas e desafios. E depois a gente vai, nessa ordem, chamando os outros colaboradores. E a gente quer que tenha um tempo depois para a gente debater. Porque essa mesa chama debate, não é? Vamos ver o que é possível, né? Sempre gostoso. E eu vou falar uma coisa que eu falei para a Daniela, que está lá na cabine, que eu adoro quando a técnica é uma mulher. Eu me sinto tão à vontade com as minhas imprecisões tecnológicas, não é? E eu queria trabalhar com vocês hoje, antes de tudo, tenho um recado. Então, ai, que bom, muito obrigada. Esse tem sido o meu filtro desde 2016. Todas as palestras, aulas e falas que eu comecei, desde então, começam com Fora Temer. E, pasmem, muitas vezes a reação não é como a de vocês. Então, é um filtro para dizer, essa plateia eu tenho que maneirar. Essa plateia eu vou ter que entrar por aqui, não é? E muitas pessoas que acreditam estão... Eu fico me perguntando, será que nós estamos ficando mais mornos, né? Será que a gente já está se adequando? Será que cada um já está achando o seu lugarzinho na crise para se dar bem e a gente não levanta mais e grita e nada disso? Ou será que a gente está cansado? Né? Então, são coisas para estar com medo. Obrigada. O que está acontecendo, não é? Então, e eu sempre começo assim, essa coisa é bom sempre lembrar, foi golpe sim, e o golpe está instaurado, e o que a gente vai fazer? É que depois dessa hashtag teve mais uma. E mais uma. E mais uma. E mais uma. E mais uma. Mais uma. E mais uma. E vocês estão assim também, ó? Só para traduzir que não é, né? Seria, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. I don't know what's going on, né? E a gente fica nesse desespero. E é muito significativo. Quando eu mostrei essa imagem, eu falei, gente, tem tudo a ver, né? Então, acho que como todo mundo já se colocou aqui, eu sou mais uma, né? Que grande privilégio poder estar nesse momento. E falar mais devagar, porque tem uma tradução. Esse vai ser o maior desafio de todos. Muito obrigada. Me lembra quando eu te vendo, muito rápido. Não é? E saindo, eu tenho quem compartilha comigo na direção do Caleidos é meu marido, Fábio Brasil, né? Ele falou assim, você tem que falar uma coisa. Eu falei, o quê? Que é uma fala de um poeta argentino, Urondo, não sei se vocês já cruzaram com ele na internet. Ele tem toda uma fala, depois eu acho que vocês podem procurar, mas ele termina assim, esses filhos da puta odeiam poesia. Não é? Então, eu estava pensando o que fazer, eu falei, sabe como eu vou começar? Com poesia. Eu acho que é o próximo slide. Faltou a música.
Obrigada. Já que não pode bater palma depois do hino nacional, pode sim, né? E eu não sei se vocês são como eu, né? Mas eu sempre chorei quando eu vi o hino nacional nas Olimpíadas, né? Só que agora a gente continua chorando por outras razões, né? Toca muito forte. Só para os estrangeiros, né, essa nossa bandeira do Brasil, as estrelas representam os nossos estados. E na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Então, o poeta foi totalmente jogando com essas palavras, tá? Para quem não é brasileiro, né? Queria só jogar um pouquinho com essas palavras, que é o prevaricar, corromper, cometer abuso de poder, provocar prejuízo ao Estado. A gente pode pensar em qualquer órgão estatal que vocês estudam ou trabalham. Esse período de prevaricação continua, não é? Mas acho que nós estamos entrando no período de precarização, que é debilitar, escassear e desestabilizar os órgãos públicos e o Estado. Infelizmente, nós já entramos também nesse, que é o próximo passo, que é a privatização. Colocar sob controle de empresas privadas. Né? Em São Paulo, João Dória, Alckmin, Serra e etc. Eu falo os nomes mesmo, porque o João Dória agora ele é candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele não é um político, ele é um gestor, não é isso? Então, a privatização em primeiro lugar. Nosso país está sendo vendido, não é? E com o aplauso de muitos. Não é? Já? Passaram? Ai, que susto. Então, como a nossa mesa é sobre formação, né? Vou tentar entrar mais nessa área da educação. Quer dizer, dentro da privatização, a educação vista como um negócio. E aí entra o nosso gestor João Dória, que agora é candidato ao governo, me abandonou a prefeitura. Ele falou, eu não sou um gestor. Né? E todo esse discurso, eu sou empreendedor de mim mesmo, não é isso? A política não presta. Onde fica o Estado, afinal de contas, não é desnecessário? Precisamos de gestores, não é? Aí a ideia do gestor, do empreendedor de mim mesmo, do microempresário. Encontrei a manicure outro dia, fiquei tão feliz, sabe o que ela falou? Que essa história de microempresário, manicure, ela está fazendo educação de adultos agora, mas olha a clareza da mulher. Essa história de manicure microempresária, eu sou pobre. Não é isso? Gente, ela disse tudo para mim. Eu sou pobre. Eu quero Bolsa Família sim, eu preciso de uma bolsa. Com a Bolsa Família eu pago o transporte público do meu filho. E foi. Falei, yes. Né? Fiquei tão feliz. Né? Eu sou pobre. Então, somos todos. Né? Então, pensar essa ideia. No processo de privatização das universidades, das escolas, dos sistemas de ensino, né? A Base Nacional Curricular Comum, vocês sabem que ela foi absolutamente comprada. Não é isso? Ai, eu vou me animando, né, Sérgio? Obrigada. Então, veio a pergunta, essa história que está muito clara, ou está ficando cada vez mais nítida, da educação como negócio. A partir do momento que a educação já está sendo vista com... Vocês sabem da Base Nacional, que ela foi comprada pela Fundação Lima, pelo Banco Itaú, todas as editoras, né? Quer dizer, a base é uma análise muito superficial da Base Nacional Curricular, mas essa ideia da base serem itens é porque, a partir dos itens, eu construo livro didáticos de forma mais rápida e vendo, né? Mas, a partir do momento que a gente começar a ver a educação como um negócio, a gente precisa pensar, ensinar arte é um bom negócio? Na cabeça deles, é óbvio. Não é isso? Estou provocando só. E qual será, então, o lugar da formação em arte no Estado privatizado? Não é isso? Ui, espera, vem mais. E outra palavra que a gente tem usado muito é a questão da resistência. Então, nós vamos resistir, a universidade vai resistir, a escola pública vai resistir, os cursos de formação vão resistir, os projetos sociais que lidam com educação e dança vão resistir, não é isso? Mas que resistência é essa? É uma resistência dentro do sistema ou vai ser uma resistência fora da lógica do capital? O que é possível? O que é importante? Onde a gente se encontra? Não é assim, não, eu vou estar dentro das estruturas, porque aí é possível, vamos dizer, impactar o sistema. Impactar é uma palavra bem da economia criativa. Vamos impactar, né? E impactar, e outro dia eu me cruzei com outra nova, assim, quem é o ponto focal dessa universidade? Não é uma pessoa, não é isso? Vamos impactar. Qual o impacto do seu projeto? Que impacto? O projeto é arte, educação, que impacto, né? Quais são as metas que nós temos que alcançar, não é isso? Ou a gente vai estar trabalhando fora da lógica do capital. Onde se insere a arte? Onde se insere a educação? São possibilidades que a gente está tendo, né?
como nós estamos num encontro de dança, estava pensando sempre muito nisso. Vamos coreografar a crise, né? Eu vou coreografar a resistência, Lígia. Qual é o tempo dessa resistência? É lentamente, a gente vai fazendo alguma coisa, ou tem que ser súbita e repentinamente, é já, agora, nesse momento? Estão coreografando já? Qual é o peso dessa resistência? É firme? É de combate? É duro? É passivo? Deixa aí, que um dia isso aí transforma? Ou é leve, suave? Né? Ai, peraí. Passou, mas já deixa, vocês estão trabalhando com essa imagem, a mão ansiosa aqui, ó. Que é o espaço, que a gente pensa muito pouco em termos de espaço e resistência. Não é isso? A gente vai estar resistindo de forma direta, combativa, ou, né? O E é importante também, né, Inês? De forma indireta, comendo pelas bordas. Né? Fica aí a coreografia da resistência para a gente pensar, ou tudo isso ao mesmo tempo, não sei. Mas se passou antes, era porque era para passar antes, não é isso? Que é um segundo poema que eles não odeiam poesia, então vamos mudar de poesia em cima deles. Lembra que é uma placa, né? Que é esse campo de partilha, esse campo de batalha. E eu queria trazer algumas reflexões para vocês, dentro dessa perspectiva da formação em dança, que a gente está aqui à mesa hoje, né? Batalhas. A universidade versus os artistas. Universidades são os grandes pensadores que legitimam e dão aval, não é isso, para aquilo que os artistas estão fazendo. As comissões de editais, de fomento, de PROACs, etc., em São Paulo, às vezes 50% ou 80% de professores universitários, que eles pensam dança, eles têm todas as referências, não é isso? E os artistas, os fazedores. Eu sei que pode ser antigo, fica bravo mesmo, Sérgio, pode ficar. Não é isso? E esses artistas, que são os meros fazedores, nos curvando a comissão de universitários, falando, por favor, aceite meu trabalho. E eles falando assim, as suas referências bibliográficas não estão claras. Eu falo assim, eu estou fazendo arte, não estou fazendo doutorado. Aliás, doutorado eu já tenho, então te falta o pós-doc. Não é isso? Posso falar tudo de novo, se vocês quiserem. Então, tá bom. É porque, assim, então tem essa coisa que eu vejo dos artistas correndo atrás dos títulos. Não sou ninguém se eu não tiver um pós-doc, onde vai ser um pós-doc. Não, titular eu não posso ser, mas pós-doc eu posso fazer. E descobri que depois da minha idade nem pós-doc mais. Então agora a gente escolhi a vida bandida nem pós-doc, não é isso? E isso é um conflito? É ou continua sendo? Pergunto para vocês, tá? Eu estou polarizando mesmo. Ou então essa ideia, os artistas ganham dos editais, a universidade tem os seus salários. Aí chegam os universitários e querem prestar editais. Todo mundo tem 13º, férias, quinquênio, sabático, bolsa isso, bolsa aquilo, pegando os nossos editais, isso está certo? Não é isso? Pensa. Ou outro lado, todos os artistas que falam, eu quero ter um fim de vida ok, eu preciso de um pouco mais de estabilidade, meu corpo não tem valor, portanto, eu preciso de uma bolsa, aspas, invadindo as universidades, eu estou falando agora provocando mesmo, às vezes sem querer estar lá. Não é isso? Se a gente pensa nas companhias de dança e nas academias de dança, tem um outro embate aí em termos de formação, né? As companhias independentes defendendo a criação, dizendo que as academias só são mera reprodução, no sentido bem pejorativo mesmo. E muitas vezes as academias de dança falam assim, vocês aí, os criativos, não tem técnica, não tem isso, não tem aquilo, né? A gente se forma nas ruas ou nas instituições? Na informalidade ou na formalidade? Nos festivais de dança, que dizem, dão ênfase à virtuosa, e é um falando do outro, né, gente, aqui, né? Ou assim, as companhias independentes fazem dança de pesquisa. Mas eu faço dança de pesquisa, eu não vou para Joinville. Não é isso? E eles falam assim, mas esse povo da dança contemporânea faz performance porque não sabe dançar. Não é isso? Academias ou projeto social? As academias voltadas para o mercado e projeto social muitas vezes sendo acusados de assistencialismo. Não é isso? As escolas preocupadas com o currículo, essa chatice que pedagogo... Sabe que um artista está na escola e fala assim, ela vem a pedagoga. Né? Aí quer o currículo, o programa, o plano de aula, a avaliação, não é isso? E a gente falando do projeto social.
Eles são assistencialistas, eles não têm motivações, eles não têm isso, eles não têm aquilo, não é isso. Não tem projeto político-pedagógico, né? Tem mais algum? Então, na verdade, o que eu queria trazer é isso, né? Todas essas dicotomias, esses campos de batalha, na verdade, estão mostrando para a gente uma visão binária do mundo. É ou isso ou é aquilo. E eu estou dando adeus a Cecília Meirelles. Ou se calça a luva e põe um anel, ou põe anel e se calça a luva. Chega, não é ou. Sim, essa é uma lógica binária, trazendo bem para o nosso tema, sem estar explicitamente falando dele. Todas essas batalhas, esses conflitos, esse joga a bola para cá, joga a bola para lá, jogo de tênis mesmo, não é? Estão dentro de uma lógica binária. Então, eu queria propor para vocês a gente pensar um pouco no campo de partilha, partindo lá do poema, obviamente, né? Que tem uma lógica fluida, outros nomes, multifacetada, queer, o que mais? Todos esses nomes, essas coisas maravilhosas que nós estamos investigando aqui. A gente dá para pensar esses momentos de formação em dança como pontos de partilha, né? Para terminar, uma proposta. Essa é uma placa do PARE, né? Todo mundo reconheceu, mesmo que inconscientemente, é a placa do PARE. PARE, faça arte, faça parte. Que é um projeto que a gente está levando agora, né? Já faz uns 6 meses. E nós temos uma poesia adesiva. A gente tem adesivos, depois vocês procurem por aqui, que eu já colei vários por aqui. E a ideia é a gente, de forma muito sutil, ir colando estou terminando, exatamente. Essa ideia de que fazer arte é fazer parte, não é? Terminando mesmo. Como agora eu sou empresária de mim mesma, esse é o nosso Insta, para quem quiser para quem quiser acompanhar. Não é? Se eu não conseguir não dizer, quiser de curiosidade em ver, a gente cola as coisas por aí, tem gente em várias cidades do Brasil, a gente reúne tudo, depois a gente vai só postando no Insta, para vocês verem onde as coisas estão, né? Então, essa ideia de arte como parte, ideia de reinventar, reexistir, e o que está mais me preocupando muito agora, a gente... como artista da dança contemporânea mesmo, como nós podemos nos reinserir no mundo. Nós estamos fazendo arte que dialogue com o mundo? Sim? Qual é o nosso público? Com quem a gente está, de fato, dialogando com professores e artistas? Não é? Que bom estar nesse lugar aqui maravilhoso, todo mundo ri das minhas piadas, eu vou voltar para casa, né? No ponto de começar outra revolução, não é isso? Mas, e os outros que não estão aqui? Né? Como é que a gente está podendo se reinserir? E aí fica uma provocação para todas as pessoas que estão em formação contínua, essa reinserção, não é? Queria terminar com o último poema. Vamos pensar diferente. Muito obrigada. Muito obrigado. Como de praxe, né, gostaria de agradecer muito a participação aqui nesse Transincorporados. Obrigado, Lígia. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Inês. Eu tenho dito que eu tenho ficado muito emocionado desde ontem com as falas, os debates, as trocas. A gente sai daqui bastante... já vai embora diferente do que a gente chegou, né? Enfim, com essas provocações. E vamos lá, agora a Isabel também provocando a gente de uma forma bem contundente e bacana. Eu adoro como eu gosto de dizer, né? Essa polissexualidade nossa, de poder ser muitas coisas, enfim. Eu tenho um desafio grande de tentar falar devagar em 15 minutos e apresentar 277 slides que eu trouxe. Não estou brincando, mas eu vou me prender a isso aqui para a gente dar o máximo de informação para ver se vocês têm curiosidade sobre isso, para a gente poder trocar, que eu acho que o mais importante na verdade, a troca que a gente vai fazer depois. Então, eu vou falar aqui, hoje, dessa loucura, dessa ousadia, enfim, não sei, depois vocês vão entendendo, talvez, onde nós estávamos com a cabeça quando a gente pensou ser possível um curso de licenciatura em dança à distância no Brasil. A gente já tem na UNB, já tinha experiência com teatro, música e artes visuais. E dança não tinha tido nenhum. E a gente, quero então deixar claro que a pergunta
inteiramente, sempre foi essa primeira, desde quando a gente foi aprovar o curso lá no Conselho Acadêmico da Universidade, perguntava, como é que vocês vão ensinar dança à distância? Como é que ensina dança à distância? Nós não ensinamos dança à distância. O nosso foco, que a gente acredita ser possível, e está sendo, né, com todas as facilidades e dificuldades, o curso já está no 2º ano, acabando o 4º semestre, é a discussão sobre a pedagogia da dança, né? Então, é isso que a gente vai falar e vocês vão ver, eu vou acompanhar rapidinho. Eu vou mostrar aqui o contexto, a ideia do contexto global e local, onde nós nos encontrávamos, que nos fez acreditar ser possível essa loucura, criar essa ideia. Então, a diversidade da dança como uma manifestação artístico-cultural. A gente via que os cursos presenciais eles acabam atendendo uma parcela reduzida da população, né? Dança, inclusive, do país. E a Bahia, por exemplo, é um estado imenso, e a gente acreditava que tinha muita gente fazendo dança no interior do estado, e a gente não tinha como trocar com essas pessoas, né? Então, uma coisa era essa. E aí essas pessoas nesses múltiplos contextos e nesses múltiplos sujeitos. Assim, a gente estava conversando antes com a Isabel, que é uma provocação, você acabou não fazendo, não foi, Isabel? Você vai fazer depois, né? Tá. Mas tem um pouco a ver com isso. A gente... tudo é muito mais do que apenas a gente estar acostumado, do que a gente tem ao nosso redor. Fora do nosso contexto, do nosso alcance, tem um mundo que é muito mais plural, muito mais diverso, né? E olha que a gente já tenta se achar diverso, mas é impressionante isso, né? Então, esse era um contexto que a gente via isso e estava acreditando possível trabalhar também com esses múltiplos contextos e os múltiplos sujeitos. A importância, acreditávamos também na importância da formação em dança no contexto universitário, de pensar dessa reflexão, né, dessa troca de informação que a universidade promove, né, de fazer com que nós, que somos professores de dança, possamos discutir outras coisas, trocar outras informações, estar em outros ambientes, né? E isso, para a gente acreditava também ser importante. O ensino da dança e as pedagogias contemporâneas também era algo que está posto aí. A gente vê o lugar do professor hoje, né, que já é proposto ser tão diferente, né, não é mais aquele detentor de conhecimento que sabe todas as respostas, enfim, né, que é esse mediador, que é mais flexível, que precisa entender essa pluralidade, essa diversidade. E também essa imersão da dança nas pedagogias contemporâneas, né, que coloca o aluno também num outro lugar, de mais autonomia, de um sujeito que é cheio de história. Por isso a gente já pensou assim, a gente não vai ensinar dança, as pessoas já dançam. Né? Assim, as pessoas dançam. Quem quiser fazer esse curso certamente tem alguma experiência de dança, nem que seja sentado na sua TV assistindo escola de samba no carnaval. Isso é uma experiência de dança corporal, porque você vê a dança, você, de alguma forma, você tem uma experiência de corpo com essa dança, né? Então, para a gente, estou sendo isso radicalizar para um lado, mas é para a gente entender como é amplo a ideia de experiência na dança, né? Os nossos alunos, eles chegam com uma experiência muito ampla e diversa, né? Não é só aquela que a gente acha que essa técnicazinha aqui, essa possibilidade ali. 5 minutos já, meu pai? Enfim, vamos seguir. As tecnologias de informação e comunicação, né, que tornaram possíveis isso, e o ensino à distância, a carência de professores licenciados no interior do estado da Bahia. Um estudo feito pela Superintendência de Educação à Distância da UFBA viu que eram pelo menos 80 mil professores, não de dança, né, mas de todas as áreas no interior do estado da Bahia que não tinham uma formação superior. A UFBA e o EAD, que a UFBA estava propondo um olhar específico para esse EAD, fizemos uma reforma curricular nos cursos presenciais também, que nos provocou muito,
a pensar diferente. A gente tirou prova de habilidade específica, né, e propôs a experiência de dança. Ele é um curso semipresencial, é um curso inteiramente à distância. Nós temos 3 encontros a cada semestre, 3 encontros presenciais, que é no início. Então, eles servem para apresentar o curso, para introduzir a ideia da educação à distância, né, na imitação do Moodle, que é a nossa plataforma. A aula inicial de cada disciplina ela é feita presencialmente. Os laboratórios investigativos teórico-práticos também acontecem nesses encontros e as avaliações presenciais de aprendizagem. No ambiente virtual, que é o Moodle, a gente faz as apresentações de textos, né, elaborados pelos professores. Eu tenho aqui, em algum lugar, depois eu vou, quem quiser olhar isso aqui, a cada disciplina, nós, professores, escrevemos um livro didático com os conteúdos de cada disciplina. Cada professor faz isso aqui, e isso aqui é distribuído gratuitamente para todos os alunos do curso. Quem quiser depois dar uma olhadinha aqui, pode. Vocês vão ver depois. Parece que no início é só maravilha, mas não é assim, não. É onde eu deixei o... Está aqui. Enfim, então no ambiente também temos apresentações rituais de trabalhos, teóricos práticos, de elaboração de projetos, desenvolvimentos, de avaliação de aprendizagem, também a gente faz no Moodle. Cada aluno faz parte de um grupo de, no máximo, 20 estudantes, orientados por um tutor, né, que media sempre o trabalho pedagógico. A frequência, não precisa falar isso aqui, que ela é dada a partir da participação do aluno no Moodle, e a avaliação ela é feita também processualmente, né, como não só pontualmente, mas a avaliação também é proposta de uma maneira processual, né? Como é que aqueles alunos participam dos fóruns, quantas vezes, como é que eles acessam as discussões, os trabalhos que eles enviam, enfim. Nós temos uma professora aqui do EAD que tem um jargão que diz EAD até morrer, que é Gil Samara. Sou EAD até morrer, aliás, Gil Samara é uma das professoras do curso, que é colega lá de dança. Isso aí foi o design curricular criado, né? A gente pensou nesses campos, para a gente discutir as suas interseções, corpo e dança, corpo-pedagogia, pedagogia da dança, e, no final, essa reuniãozinha que é a praxis da educação da dança. Tudo isso inserido no contexto, né, fazendo essa troca com o contexto sociocultural e com a história. A carga horária do curso é de 3.260 horas, no total, né, divididas ali em atividades formativas, prática como componente curricular, estágio curricular e as 200 horas de atividades complementares. Os ciclos curriculares, eu vou apresentar logo aqui, assim, nós temos o ciclo introdutório, que são as disciplinas obrigatórias. Depois eu vou deixar isso para vocês, eu vou falar de cada disciplina, vai levar muito tempo. O ciclo de estudos contemporâneos, né, onde nós temos 2 optativas e 4 obrigatórias. A gente trabalha, né, as danças afro-indígenas brasileiras, produção crítica em dança, estética e poética da arte da dança, estudos monográficos, enfim. O ciclo de estudos históricos e contextos socioculturais, esse é o que tem o maior número de optativas. O ciclo de laboratórios artísticos científicos, são cinesiologia 1 e 2, música e processo coreográfico e interseções artísticas. O ciclo de praxis da pedagogia da dança, são todos obrigatórios. Inclusive, a gente tem que dar a Libras, que começa agora esse semestre, a gente está um pouco apreensivo, né? Porque a gente está aprendendo, né? Somos todos calouros nisso, né? A gente não teve referência como fazer isso 5 minutos. Estamos acabando. Aqui é a distribuição, nós estamos agora nesse 5º semestre. Lá a gente vai começar, né, com a produção crítica em dança, arte e dança com tecnologia educacional, e seminários disciplinares, Libras e o estágio. Esse é o ambiente virtual do curso, é uma foto, né, da página, como é que é. Ele já está um pouquinho mudado, porque esse slide já é um pouco mais antigo. O aluno, quando acessa o Moodle, ele vê aí essa página inicial do curso de licenciatura. Aqui é a página de um componente. Ele clica em dança, corpo e contemporaneidade. Aqui é a professora Lenira Renja, que muitos conhecem aqui. A videoaula, ele clica ali, sai a videoaula, né, da Lenira. A gente tem que fazer... Hoje a gente já mudou, assim, a gente faz 2 a 3 videoaulas oficiais e inúmeros
videozinhos na cozinha de casa, na mesa, no quarto, que a gente vai para orientar os alunos, alguma ideia que a gente queira trocar com eles, a gente vai fazendo assim. A professora Isabel, né, do Laboratório de Cinesiologia da Dança. Enfim, aqui é a estrutura acadêmica, né, curso, coordenação pedagógica, coordenação de colegiado, coordenação de tutoria, enfim. Os municípios atendidos. Em 2016 foram os 3 primeiros polos, né, Juazeiro, Lauro de Freitas, História da Conquista, 160 vagas para eles. Só para vocês terem uma noção da demanda, nós fizemos a divulgação só um mês. Em um mês de divulgação, de que a gente abriu esse curso, foram 260 inscritos só no estado da Bahia. Então, é uma demanda imensa, a gente ficou assustado, assim, não imaginava que ia ter tanta gente que gostaria de fazer isso. E os depoimentos, depois que o curso começou, era, poxa, eu jamais, gente chorando, porque assim, eu não teria condição de me manter em Salvador para fazer um curso de dança, ou me manter em qualquer outra cidade do país para fazer um curso de dança, né? Então, essa possibilidade, assim, a gente acredita nessa democratização, né, desse ensino, enfim. E no segundo edital a gente abriu para Itabuna, e agora a CAPES abriu um terceiro edital no final do ano passado, e dança foi o segundo maior curso, o maior número de vagas solicitado para o estado da Bahia. Foi música primeiro, dança depois. Mais do que pedagogia, do que letras. É impressionante, assim, a gente acha, pois é incrível. A gente ficou muito surpreso e feliz com isso, ao mesmo tempo desesperado, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo isso aí. A gente fez um encontro regional lá do curso, em setembro, chamando os alunos todos de todos os polos, já estamos acabando, eu não vou conseguir mostrar os vídeos, né? Dos 3 polos, chamamos esses alunos todos, para que eles pudessem desenvolver esse sentimento de pertencimento da universidade, né? Não ficassem sozinhos. Desses 3 polos, hoje em dia são 4 polos que a gente tem, mas a gente não tem alunos só dessas cidades. Nós atendemos a 31 municípios do estado da Bahia. Tem alunos de 31 municípios, né, próximos a esses polos, no total chega a isso. Enfim, a gente tentou, esse encontro foi para promover a interação entre os alunos dos diferentes polos, conhecer a universidade, né, para ter esse sentimento de pertencimento. A UFBA é minha também, eu faço parte dela, né, porque a gente fica na dificuldade. Aí foi um encontro que a gente fez, isso aqui foi uma das avaliações das provas práticas. Aí ela está dando feedback aos alunos. E os maiores desafios, para a gente terminar. A gente acha que, poxa, que bacana, é legal a ideia, um curso, né, mostrando caderno, fazendo tudo, mas o buraco é bem mais embaixo. A gente tem algumas dificuldades também, porque somos os primeiros. Então, o maior de todos é vencer essa sensação de solidão que o aluno do EAD tem, que fica em casa, no seu computador, trabalhando. Então, como é que a gente promove esses encontros com outros colegas? A gente já teve tutor que já foi para o interior, tem um tutor específico para dar workshop. Ele vai, a gente paga passagem à Superintendência de Educação à Distância, para ele ir para o interior para dar o workshop lá na cidade com os alunos, né? Nem todos podem fazer, porque alguns moram em outras cidades, mas a gente está fazendo o que é possível. Vencer a evasão do EAD é muito grande, acabou, e a gente está tentando... Pronto, a evasão do curso de dança, de todos os cursos criados em 2016, é a menor de todas até hoje. Eles acreditam, inclusive, que por causa desse contato físico que a gente promove também, né, desses encontros presenciais. Conscientizar que a sala de aula é o mudo, e isso para todos, alunos, professores e tutores, porque a gente dança, a gente quer estar ali, né, no dia a dia, trocando, encostando no outro, sentindo o suor, o calor, num espaço. A maior dificuldade nossa é conscientizar o aluno e toda a comunidade de que a sala de aula está se dando, em parte, ali também no Moodle. Conscientizar que os encontros presenciais não são os mais importantes, né? A gente promove encontros também, fóruns, debates, no ambiente virtual. Isso tem sido um dos grandes desafios da gente. Criar metodologias apropriadas para o aluno de dança que promova a prática criativa, prática com o movimento da dança e com a investigação, né, para eles não ficarem apenas também estudando, trabalhando, que o povo de dança quer se mexer também, quer criar, né? A gente
tem pensado muito nisso e trocado algumas coisas. Vencer a repetição metodológica também, que alguns dizem, poxa, de novo fazer vídeo, de novo mandar vídeo, filmar vídeo e mandar para vocês, de novo participar de fórum, né? Mas é uma outra forma, né, de aprender. Então, a gente está tentando vencer essa repetição metodológica e como a gente pode ser também criativo. Agilizar os feedbacks para os alunos, que no EAD não é igual. Eu não estou ali, não respondo ali, já não bato um papo imediatamente. Às vezes, um feedback, ele coloca algo no fórum e o tutor/professor responde no dia seguinte, né? Então, como é que a gente agiliza isso? Também gravar um número superior a 3 videoaulas tem sido uma dificuldade para a gente. Mantém em dia o envio dos módulos, estudos para os polos, é isso aí, porque aumentou o número na UFBA, a gente está com dificuldade de mandar, antes de cada componente começar, o livro físico. A gente manda o livro na internet, mas o físico não. E manter estimulado a toda a comunidade do curso. Pronto, aí são os contatos lá do colegiado, e é isso, a gente vai responder as curiosidades. Se der tempo, tem uns filmezinhos aí bem curtinhos, depois eu passo assim, de alunos, como eles produziram os filmes, né? Gente que dançou na praia, gente que dançou no quintal de casa, no banheiro, né? Fazendo seus filmes, as suas possibilidades. É isso, e estamos aí para trocar. Obrigado, gente. Muito obrigada. Queria convidar Lucia para compartilhar com a gente esse primeiro momento. Olá, estou muito contente de estar aqui. Agradecer a Transincorporados, aos amigos que estou reencontrando, porque Brasil também é minha casa, o lugar onde me formei. Adhiero e agradeço a introdução da Isabel, adhiero a todos os hashtags e também sempre cresci me perguntando se ia a viver num país com um golpe de Estado e é só cruzar a fronteira para experimentar o que a gente está vivendo muito forte. Então, acho que não podemos continuar pensando a dança, a formação em dança, sem pensar em tudo isso que está acontecendo. Acho também que vou tentar falar português, como estão vendo, mas se não dá para entender pelo sotaque, me fazem assim, eu mudo para espanhol, vamos com os tradutores, e se não, deixo descansar ali. Tá dando para entender? Tá. Bom, acho muito importante e estou feliz também de fazer parte desse Transincorporados, porque acho que estamos num momento, desde o título do evento, que alude à crise das identidades e também a necessidade de pensar desde o corpo, que é o campo de afetação, onde esses poderes estão querendo afetar diretamente. Então, acho bem importante desde o título desse evento, mas também porque a internacionalização me parece urgente, mas não é qualquer internacionalização, é uma que não é tanto a ver com esse desejo, às vezes, dos artistas de ir para os grandes festivais, viajar muito, que é uma coisa muito legal, mas acho que temos que pensar em internacionalização desde outros pontos de vista, que tem a ver com nos situar no contexto e tecer redes internacionais de resistência. Então, tomo essa palavra também nessa fala. Fui convidada para falar da licenciatura em dança, que está no seu primeiro ano, estamos em pleno processo de criação e de experimentação. Titulei essa fala que, como, por quê, com quem e onde. E um pouco vou tentar apresentar a licenciatura e outro pouco também conversar sobre alguns eixos e pensamentos que dão, de alguma forma, forma à licenciatura. No primeiro lugar, uma aclaração que em espanhol, licenciatura não é o mesmo que em português, não é formação de professor, tem uma estrutura mais parecida ao que se chama aqui bacharelado, são 4 anos. É uma licenciatura, vou continuar falando de licenciatura, mas lembrem disso, é uma licenciatura que esse é o primeiro ano, mas na verdade
leva uns 14 anos de processo de consolidação. Sempre penso que algumas das professoras que estamos ali começamos a brigar pela licenciatura para poder estudar lá e passou tanto tempo que viramos professoras. Isso, na verdade, tem assim está aí, está presente. Somos um grupo que trabalha em coletivo, mesmo que a licenciatura tem uma coordenação que está a cargo de Paula Júria. Eu trabalho nas áreas de História, Teoria e Metodologia, mas assim é muito coletivo o trabalho. Somos 5 mulheres, 6, porque tem uma professora de outra faculdade que trabalha com a gente, uma espécie de matriarcado, assim, onde somos também todas artistas, então temos uma relação com a universidade que também vem primeiro do campo artístico e habitando esse espaço com muitas perguntas e vontade de experimentação. Uma coisa importante é que estamos numa universidade pública que não tem limite de vagas nem processo de seleção. Isso tem sido bem importante, em particular, esse primeiro ano dos cursos, porque bom, esse problema das vagas não é só um problema quantitativo, que tem a ver com aonde vamos a enfiar toda essa gente, mas também qualitativo. E falo isso porque a primeira geração teve 330 inscritos, das quais entrou todo mundo, e então 6 professoras, 330, isso numa faculdade sem quase orçamento, é uma carreira que se criou sem seu próprio orçamento. Estamos numa estrutura muito precária, mas não quero chorar, mas apontar as coisas positivas disso, porque quando falo de que a questão das vagas é um problema não só quantitativo, me refiro a que tem gerado a oportunidade de trabalhar numa comunidade muito ampla, muito diversa, onde os estudantes, alguns chegaram com outras carreiras, alguns já têm 20 anos de desenvolvimento profissional no campo da dança. A possibilidade da partilha entre os próprios estudantes que isso gerou é maravilhosa e também nos deu a oportunidade de trabalhar com um corpo que tem que estar com uma multitude e tem que sair do eixo e praticar a flexibilidade não em termos só musculares ou do corpo individual, mas ir para um pensamento sobre a formação em dança desse corpo em coletivo, desse corpo que tem que se autoconhecer ao mesmo tempo em que negocia e se mexe ao redor de um monte de outras pessoas. E nesse sentido eu agradeço esse desafio que tem a ver com a massividade. Também porque é muito fácil nesses ambientes de formação universitária sentir que você entrou lá, é o elegido, esse grupo especial que vai ser artista, e aqui o artista mais reconhecido do campo que decide entrar na licenciatura vai conviver com alguém que não tem talvez nenhum estudo, e esse trabalho do ego acho que também propõe uma base para pensar a dança desde outra perspectiva, que também nos põe muito felizes. A licenciatura tem um enfoque que no começo, há 10, 15 anos, a gente pensava que ia ser uma licenciatura em dança contemporânea. Depois, nossos próprios questionamentos foram mudando isso para uma licenciatura nas danças, na contemporaneidade, com a pergunta de como o pensamento contemporâneo é um pensamento que não é aparadigmático. Nos interessa muito falar de que o enfoque da licenciatura sim está baseado numa espécie de pensamento contemporâneo sobre a arte, sobre a sociedade, que isso não é neutral, porque muitas vezes eu venho da dança contemporânea e parece que todos os do passado foram paradigmas, mas a gente é o presente, então isso é problemático. Então esse é o recorte, que é muito amplo, é muito pós-moderno que estou falando, mas esse desafio de como entender
como desde o pensamento contemporâneo podemos pensar as danças, é muito parte da proposta. Quando falo de as danças, também tenho uma ideia de pensar a dança além das manifestações cênicas e também além do campo artístico e de entender que o que fazemos dentro da universidade também acontece com uma potência muito grande fora, que a gente não é como engenheiro que é o especialista, mas fora não tem isso. Então, como habitamos também a universidade, dando lugar a danças que não são as danças europeias também, ou norte-americanas. Em Uruguai somos uma sociedade e uma cultura muito europeizada, onde não temos o problema de como outras linguagens existem marginalmente na universidade, porque diretamente não existem. Me empolgo e aí quero... Então, como, por um lado, desde a universidade, falar com danças que são danças da cultura popular, que são danças que não nos precisam, de algum jeito, e fazer isso sem o extrativismo que às vezes a universidade também performa, que é convertir em linhas de pesquisa e em nichos de especialização acadêmica questões que talvez temos que pensar criticamente que fazemos desde a universidade para dialogar com esses campos. Para a gente, estando num primeiro ano de assistência da licenciatura, é também muito legal falar muito de experimentação e de não somente pensar a arte como experiência, mas também a universidade como experiência, questionar o tempo todo. Ficam 5 ou vai 5? Fica 5. Faltam 5, tá. Então, pensar muito a universidade como experimentação, nesse sentido, estar dentro de uma faculdade de artes que tem algumas características que têm resistido muito. A licenciatura nasce dentro de Bellas Artes, que é uma espécie de espacio de resistencia al proceso de profesionalización da universidade e ao proceso também de neoliberalização. Outra vantagem de ser pobres é que não estamos sometidas a estar o tempo todo nesses mecanismos de avaliação e a bolsa e a competitividade. Ainda estamos em Uruguai em estágio um pouquinho menor disso. Isso, obviamente, gera muita precariedade, mas também gera um pouco de ar para pensar um pouquinho mais criticamente o que estamos fazendo. A licenciatura procura também que todos os seus componentes são teórico-práticos. Isso implica um desafio também de como, por exemplo, a história e teoria, que é um mesmo curso, temos uma abordagem da história prática da dança, pela qual as técnicas não estão no eixo de dança propriamente dito, mas passamos com o corpo por experiências que tentam pensar as técnicas como também teorias da dança. Então, esse intento de pensar que o prático não é só mexer o corpo, que a pesquisa é em si mesma uma prática, e a dança também tem seu jeito de criar teoria na prática artística, é muito parte dessa proposta também. Temos um desejo que também eu sinto várias vezes. Boal foi nombrado para mim quando esteve em Brasil e percebi que tinha gente pensando que a arte é um jeito de transformação social, e um pouco a pergunta sobre a dança é essa. Isso também gera um diálogo permanente com os estudantes, porque a licenciatura procura formar investigadores, não separando o investigador acadêmico do artístico, porque acreditamos que habitar
com perguntas, o âmbito da universidade é muito importante, não é ou você vai para o campo artístico ou você vai para a universidade, mas estamos pesquisando e também está em questionamento o que é o acadêmico. Mas então aparece o desejo de bailar, o desejo de, não temos tanta técnica, não estamos tendo 5 horas de ballet moderno, jazz, porque realmente a proposta da licenciatura, depois posso contar um pouquinho mais da estrutura curricular, mas então isso também é um debate em processo dentro da licenciatura, a conexão com o próprio desejo, como o trabalho e um treinamento importante do pesquisador está ali, mas também o questionamento crítico aos nossos próprios desejos, a desejos que muitas vezes são configurados por um capitalismo que nos faz pensar a dança de um jeito um pouquinho limitado. E também outra pergunta muito importante é, se queremos treinar, mas vamos treinar para quê? Qual é esse corpo? Qual é realmente a dança que a gente quer fazer? Eu sinto que passamos muito tempo falando da política do sensível e que nesse momento é muito importante pensar numa sensibilidade para a política e também eu acho que temos que treinar um corpo para isso, um corpo para falar com a política e abandonar um pouco essa separação entre micro e macro política, que teve muito tempo uma função de afirmação do campo artístico. Eu acho que acredito muito na arte, mas não numa arte isolada do mundo. Então eu acho que a política irrompeu nas nossas vidas, muito além de se você gosta ou não da política, e isso está muito presente. Então, treinar isso, uma sensibilidade para a política, treinar, treinar a curiosidade, treinar a crítica, e só queria terminar. Ia falar um pouco da arte, mercado, Estado, etc. Fica para outro debate, mas em história e teoria falamos muito de fazer uma história que seja desde o presente para trás, e não nesses relatos de origem e de nada. E uma coisa que a gente está trabalhando bastante se cumpriram 100 anos da reforma de Córdoba, que foi uma revuelta que aconteceu na Argentina em 1918. 2018 foi ano de muita comemoração dos 100 anos da Revolução Russa, 100 anos, e a gente está muito mexida porque também nessa reforma, nessa revolução em Córdoba, que foi uma revolução estudantil, foi um momento onde o cogoverno se criou, e o cogoverno também é muito importante para entender esse espaço que está tendo a gente, porque a universidade em Uruguai é cogovernada pela mesma quantidade de docentes, estudiantes e egresados que tomam todas as decisões. E só queria ler uma pequena coisa que fala o Manifiesto de Córdoba, que se titula La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Dice, la autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Y termina diciendo, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución de las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Y bueno, la juventud siempre que sea una guía para pensar todo. Gracias. Bueno, antes que todo, siempre agradecemos a las autoridades que organizan un encuentro
que está siendo tan brillante como este. Agradecer el privilegio de poder estar aquí y compartir, pero a la vez asumir que tratar de compartir en 15 minutos la experiencia de una vida entera de trabajo, pues también supone un ejercicio importante de síntesis, pero de responsabilidad. Responsabilidad que pasa por el tamiz del nerviosismo, donde uno no quiere que se queden cosas importantes, pero por suerte no me toca el último día y tenemos todo el tiempo para poder intercambiar. Aquí estamos justamente para hablar de la enseñanza universitaria de la danza, pero en Cuba ocurre algo muy particular con la enseñanza del arte, con la enseñanza de la danza. En una de las crisis más grandes que atravesamos los cubanos por ese bloqueo que nos ha impuesto el gobierno de Estados Unidos y que todos conocemos, el comandante Fidel dijo, y eso me emociona, que ante cualquier problema lo primero que había que salvar era la cultura. Y hoy eso es un eslogan que tenemos los cubanos y que tenemos los artistas y que tratamos siempre de compartir. Lo primero que hay que salvar es la cultura. Y el patrimonio danzario de la nación es parte consustancial de la cultura cubana. Y la resistencia que tenemos, la tenemos a nuestros apegos, a nuestra historia y también al desafío de crear nuevos horizontes, de flexibilizar el pensamiento. Nosotros en la universidad tenemos un gran desafío, y ese desafío que tenemos también es una de las limitaciones que tenemos, y justo es que reconozcamos que ante lo que necesitamos tenemos el apego a la limitación de ese pensamiento de conservatorio que tenemos. Nosotros asumimos con mucha responsabilidad porque cada uno de los líderes de la universidad, empezando por mí que soy la decana, hasta cualquier profesor viene de un área de la práctica muy concreta y muy definida. La enseñanza del arte en Cuba es un subsistema del Sistema Nacional de Educación que está protegido por el Estado cubano y está regulado en 3 niveles: nivel elemental, nivel medio superior y nivel superior. Y eso también supone un conflicto epistemológico, porque para acceder a cada uno de los niveles nosotros sí realizamos exámenes de aptitud. O sea, no es tan democrático. A ver, igual en Cuba hay otros espacios para que se practique la danza, porque una cosa es practicar danza para ser feliz, practicar danza como goce del espíritu, del pensamiento, de la socialización, del compartir, y otra cosa es convertirse en un profesional de la danza. Y ya para convertirse en un profesional de la danza, y estamos hablando ahora de danza escénica, que es fundamentalmente la que protege ese subsistema de enseñanza artística, necesitamos ciertas aptitudes corporales, ciertas aptitudes intelectuales que debemos demostrar. El nivel elemental comienza con 10 años, con una técnica Graham y un ballet que parte los huesos, los músculos, paraliza el pensamiento, después se vuelve a echar ese pensamiento, pero ahí está. Y entonces ese nivel elemental consta de 5 años, que es el que después tienes que hacer otro examen para pasar al nivel medio superior, donde sí te gradúas como un profesional de la danza, aún sin ser universitario. O sea, tienes que hacer entre cada nivel un examen de aptitud. Y luego llegar a la universidad a decir, bueno, y ahora, después de 11 años de estudio, ¿qué me van a enseñar? Sí, es una altísima responsabilidad. Y entonces nosotros tratamos, a partir de eso,
y estoy editando mi texto mientras converso con ustedes, sí, porque es mucha la información. Tratar de montar esa enseñanza sobre la superioridad que debe distinguir el nivel superior de los niveles precedentes, que son una plataforma. O sea, ya nosotros no tenemos que pensar en el tendu, en el demi-plié, no, ya eso viene hecho, viene en el cuerpo. Y entonces pensar en cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan y que deben sustentar la enseñanza universitaria de la danza en Cuba. ¿Cuáles deben ser las características de las clases prácticas que se imparten en la universidad? ¿Qué, cómo y para qué además se desea formar a ese bailarín de hoy? ¿Por qué es necesario continuar esa formación profesional y para qué la sociedad cubana lo necesita? Y entonces, en estos momentos nos encontramos en un franco perfeccionamiento del plan de estudio que ya ha pasado por su 4ª edición. Estamos cumpliendo 30 años de carrera universitaria y en este plan de estudio, bueno, olvidé decir algo, la carrera es una carrera de danza, pero tiene 4 perfiles de carrera: ballet, danza contemporánea, danza folclórica y danzología, que es una nueva carrera que danzología iguala estudios teóricos de la danza, ya que está cumpliendo su 5º año en estos momentos. Entonces, estoy editando. A ver, y ese perfil de danzología fundamentalmente trata los estudios teóricos, en especial las áreas de historia, teoría y crítica de la danza, enfatizando como universidad y como carrera en que los estudios de historia de la danza no se conviertan en estudios de correlatos anecdóticos, sino que se conviertan en una herramienta de análisis para la teoría, para la crítica y para el hacer de la danza de hoy. El plan de estudio de nosotros se concreta en 3 grandes grupos. Y una de las ganancias que tenemos ahora en este plan de estudio es que estamos tratando de partir de un tronco común que después se pueda ir diversificando. Hay un currículo base que son las que incluye las asignaturas generales de tronco común, donde se encuentran, grosso modo, pensamiento antiguo medieval, pensamiento filosófico moderno, teoría sociopolítica, historia general del arte y la literatura, estética, estudios psicopedagógicos y estudios teóricos de la danza. Aquí sí me voy a detener un poquito, porque dentro de los estudios teóricos de la danza, de ese tronco común, tenemos la historia universal de la danza, la historia de la danza en Cuba, los fundamentos del folclore danzario cubano, el pensamiento escénico y la teoría y el análisis de la danza, la investigación de la danza y algunos estudios de la corporalidad como kinesiología, antropología de la danza y semiótica de la danza. Entonces, ese sería más o menos el currículo base que tenemos para todos los perfiles de carrera. Después se concretan en los currículos propios con una asignatura que llamamos la asignatura integradora, que está mediada por la investigación, que son las prácticas creativas, la composición coreográfica como disciplina, que incluye asignaturas como actuación, dramaturgia, diseño escénico y algunas prácticas de la danza, como el ballet, que para nosotros es básico y se trabaja en todos los perfiles de carrera, y diferentes técnicas corporales. Y para completar este currículo, bueno, hay un currículo optativo y electivo que tiene un carácter dialógico, que sirve para completar la formación del estudiante. Desafíos puntuales: ver la creación como investigación y pensar que la teoría es creación, es investigación, y que la práctica es investigación y es creación. Desafío: cómo articular el pregrado con el posgrado, cómo articular todos esos niveles de enseñanza de modo que vaya en ascenso, que no se repitan contenidos, flexibilizarnos al mundo,
flexibilizarlos. ¿Cuáles son los vasos comunicantes que existen entre las asignaturas y cómo mejorar cada vez más los ejercicios de culminación de estudio? Cómo también insertarnos a la práctica laboral desde que los estudiantes están, y es una cosa que es una práctica que hacemos. Los estudiantes siempre están vinculados a una práctica laboral a través de los concursos, de los festivales, que por suerte en Cuba hay, o sea, se produce mucha actividad práctica, mucha actividad teórica, donde los estudiantes pueden estar trabajando. Y por otro lado, crear en los estudiantes el compromiso con la enseñanza en los niveles precedentes. También estamos atravesando por un claustro que está envejeciendo. Los jóvenes cada vez quieren bailar más, quieren ganar dinero más rápido, de una manera más efectiva para ellos, y entonces el compromiso social de ese pensamiento martiano que también atraviesa nuestra educación, que honrar honra, y que todo hombre cuando llega a la tierra tiene el derecho, tiene el deber de contribuir a la educación de los demás. Y entonces son esos los desafíos que tenemos hoy con nuestros jóvenes. También nuestra carrera está diseñada para trabajadores, o sea, tenemos cursos regular diurno y tenemos cursos para trabajadores. Yo les comenté sucintamente cómo tenemos concebido la estructura de plan de estudio en ese currículo base propio y electivo. Por lo tanto, siempre tenemos que estar lidiando con una cantidad de horas excesivas, que a veces necesitamos que el día tenga más de 24 horas, pero vemos que sentimos que es necesario que el estudiante, y porque además los estudiantes nuestros nos exigen, y nosotros las horas de prácticas y de entrenamiento. Nosotros tenemos más o menos 3-4 horas de entrenamientos diarios con nuestros estudiantes, y entonces eso nos ayuda, nos compromete a estar pensando mucho en cómo tratar de organizar ese corpus de asignaturas teóricas que sustentan y que sirven de plataforma a la danza que se hace hoy, y cómo involucrarlos en ese proyecto social de la nación cubana desde una perspectiva amplificadora de lo que reviste y de lo que es la danza para Cuba, y de lo que es la danza de Cuba para el mundo como patrimonio de la nación. O sea, son muchos los desafíos. Creo que ya no me queda nada. Y entonces, bueno, yo prefiero el tiempo que me queda dejarlo al debate. Me quedan nada más 2 minutos. A ver, si empiezo otro tema me voy a demorar 5 más, pero he tratado de compartir. El posgrado, tenemos una maestría en estudios teóricos sobre danza, que ya va para su 3ª edición. Estamos tratando de crear más doctores jóvenes, porque casi todos nos estamos envejeciendo. y maestra. Muito obrigada pelas contribuições, né? Acho que, de certa forma, uma fala de 15 minutos também é uma provocação. Eu tinha preparado 2 questões para vocês, eu pensei em fazer o seguinte: eu leio as questões, depois a gente passa para o público fazer mais algumas perguntas, e eles podem responder num combo, assim. O que vocês acham? Preparei 2 questões iniciais para a gente discutir, e para pensar no dia de hoje, né? Até que ponto as universidades têm assumido um caráter hegemônico e colonizador no que se refere à formação profissional em dança? Pensando que essa é uma mesa de formação, estou provocando mesmo os curadores, né? E só vieram pessoas da universidade, né?
Até que ponto as universidades não reconhecem somente as suas próprias chancelas, desconsiderando a polifonia de espaços, pessoas e situações e outros lugares de formação? Segunda pergunta. Dado o avanço do capital sobre a educação, aqui no Brasil especificamente, né, Fundação Lima, Itaú, a IOSP, essa espanhola centelhana, né? Será que a educação é o último dos bastiões de oposição crítica ao sistema? Temos sido capazes de educar como ato político? Se sim, todos nós que estamos atuando na educação há mais de 30 anos, que é o meu caso, né? Onde nós erramos? Quer passar para mais algumas duas? Vamos coletar mais duas perguntas? Me pareció bien interesante. Hubo como dos posturas que se debaten entre Lilian y Lucía, que me gustaría que comenten y que obviamente la puede contestar cualquiera. Y es cuando hablaba Lucía de que no había criterios de selección, que entraba todo el mundo, y entonces aludiste a que precisamente no hay el asunto de los egos, ¿verdad? Que no hay, o por lo menos hay una tensión que se empieza a resolver entre el que va con una vocación de ser un profesional de la danza y el que no, y de alguna manera hay una democratización que se da, y luego Lilian alude a que sí, que hay unos exámenes de aptitud y que hay una profesionalización, y me interesa mucho cómo, por un lado, tal vez al hablar de democratización, no es que estén confundiendo, sino que se podría confundir el ámbito político de una cosa es un proceso democrático en donde cualquiera en una sociedad tendría la oportunidad de llegar allí, pero toma un examen de aptitud, entonces pues eso no necesariamente es antidemocrático, pero ciertamente genera una concepción de la danza particular en la profesionalización, de crear artistas, etcétera. Mientras que en el caso del que hablaba Lucía, hay una horizontalización, por ponerlo de otra manera, pero que creo que nos invitaría a cuestionar entonces la danza para qué, que yo creo que son preguntas que te hiciste también al final, y habría que transformar entonces cuál es la función de la danza. Me gustó la distinción de Lilian de danza para ser feliz versus profesionalismo, pero también podría haber otro, danza como terapia, danza como transformación social, danza como, o sea, que podría abrirse en esta otro modelaje de todo el mundo danza. Yo hice la distinción porque en realidad nosotros como universidad, como sistema de enseñanza artística, nos enfocamos fundamentalmente hacia la danza escénica, lo cual no quiere decir que no tengamos otros espacios sociales como salida. Hay una cosa que es muy importante en Cuba, hay un dato que todos debemos conocer. Cada egresado de la enseñanza artística de Cuba, el Estado se compromete con una ubicación y con el pago de su salario en una compañía danzaria, en una escuela del sistema en Cuba. Existe una escuela de nivel elemental en cada provincia del país. Aunque la universidad está en La Habana, hay una única universidad, y eso también supone que tenga que haber un tamiz, porque es una universidad de arte que tiene otras manifestaciones artísticas. Pero también en Cuba hay un sistema paralelo que se llama Sistema de Casas de Cultura, y también se forman en el ámbito de las universidades pedagógicas profesionales para dar respuesta a esa danza que se practica en las casas de cultura, o sea, de tipo más comunitario, más social, que tienen otras implicaciones, otras mediaciones. Y entonces, bueno, es que compartimos espacios. No sé si te di respuesta. Sí, es más el diálogo político entre dos propuestas políticas. Sí, primero como el mismo punto de partida, pero llevando a la formación que estamos desarrollando en Uruguay, precisamente no es la formación de un voltada para un profesional de arte entendida como linguagem escénica, sino de um pesquisador em dança, com isso que eu falava, entendendo a dança além do campo artístico, inclusive, entendendo que a dança pode ser também
como falam vários autores, marco para entender e intervenir na realidade social. Então, isso não é também casual, é parte de entendimento político. Eu tenho, depois de muito comprometimento com o campo artístico, também percebido quantos recortes disciplinares, que disciplina já é uma palavra que vem com monte de complicações ali, mas acho que a resistência a cada vez que a arte tem se aproximado a se dissolver no campo social, tem a ver com interesses muito específicos que muitas vezes são impulsados pelo próprio mercado, e eu acho que, assim como falamos do mercado artístico, também voltando para a pergunta de Isabel, a universidade pode também se voltar um mercado, e acho que se a lógica é a competência, isso está ainda mais garantido. Então, quando a gente pensa em democratização, pensa um pouco em como essa horizontalidade também valoriza conhecimentos que não são só conhecimentos das técnicas da dança, porque também acho que tem monte de conhecimentos na dança que não são as técnicas codificadas, e isso tem que ter espaço também. Então, talvez uma pessoa que entra sem uma formação técnica nas técnicas codificadas de dança, algumas técnicas codificadas de dança, também traz outros conhecimentos que podem ser muito valiosos, e também que a democratização tem a ver com que muitas ferramentas da dança, se são privatizadas para o interior da comunidade, dos profissionais da dança, perdem muita potencialidade, porque assim, a gente que faz dança já experimenta no corpo o transformador que é essa experiência. Então, eu sou uma profissional da dança, mas também alguém falava de se pôr em perigo numa palestra mais cedo. Eu acho que a gente tem que questionar também o próprio lugar de privilégio e tentar, se acha que o conhecimento que a gente tem é tão emancipador, democratizar isso. Não quero ficar vendendo isso no mercado, porque eu sou profissional e tenho que ganhar minha bolsa, o meu salário, e acho que democratização tem muito a ver com isso. Eu vou responder um pouco das suas provocações, que eu achei maravilhosas, por sinal, né, para a gente poder refletir sobre hegemonia e ter uma atitude colonizadora. Eu fiz o meu doutorado no tripé dança, educação e currículo. E hoje, enfim, os curriculistas dizem uma coisa, tem esse pensamento, né? Ao construir um currículo é um ato político, né? Claro. É porque a gente a gente vai definir a formação de um determinado grupo, a gente vai interferir na história de vida de um determinado grupo de pessoas. Então, assim, se eu faço um currículo mais rígido, eu vou formar pessoas de uma forma X. Se eu faço um currículo mais rizomático, mais aberto, assim, eu formo de pessoa diferente, né? Enfim, então a criação de currículo é um ato político. Então, já desde o início, aí eu já penso assim. E claro que a gente tem visto também pessoas com uma posição de um pensamento hoje, Isabel, que eu acredito, dentro da própria universidade, que é hegemônica. Assim, existe essa hegemonia de achar que, olha, o que é importante para a sua vida como dançarino, nós sabemos disso. Nós, professores de universidade, é quem sabemos o que é importante para a sua vida de dançarino. Existe essa prepotência, às vezes, absolutamente equivocada, né, de alguns professores, mas já tem um grupo muito forte, eu acho, assim, forte eu não digo de quem nominando, não, mas em número de pessoas pensando diferente, né?
pensando que o aluno tem autonomia, que a gente já vem com a sua história, de que a gente não vai dar tudo, porque a gente passa na universidade 5, 6 horas por dia, a pessoa tem 18 horas fora dali, apresentando outras coisas. Assim, aquela história assim, a arte salva, né? Não salva todo mundo, não. Eu estou na direção do Balé Teatro Castro Alves, tem bailarinas lá que têm 35 anos que estão lá dentro, então, são profissionais da arte, e votaram a favor do estão a favor do impeachment de Lula, querem que o PT morra, querem Lula continue na prisão e fazem arte há 35 anos. Então, por quê? Porque fora das 6 horas que elas têm lá, elas têm um contexto familiar, um contexto social, um contexto, né, de vida que a gente não dá tudo. Assim, isso eu estou falando de uma companhia profissional. Na universidade, eu acredito que é a mesma coisa também, né? Os nossos alunos, alguns saem com uma postura crítica ampliada, uma outra visão de mundo, outros não. E não vamos achar que a gente vai conseguir transformar. A gente vai, claro, trocar informações. Eles saem modificados, mas a gente não vai ficar dizendo, olha, você vai sair daqui diferente. Não, enfim. É isso. Eu acho que nós somos capazes de educar como ato político, mas é isso que eu digo, com uma possibilidade de trocar informação, que eu não acho mais que é transmissão de conhecimento, ninguém transmite o conhecimento, coloca na cabeça do outro, né, no corpo do outro, a gente troca informação. Algumas eu vou acreditar e refletir sobre aquilo, outras não, que aí depende da minha história de vida, enfim. Vou tentar ser bem rápida. Eu vi aqui, na verdade, vários processos diferentes de democratização do ensino da dança. Eu sou professora universitária também. Só que aí eu quero falar diretamente com Cuba, porque Cuba é um ícone no Brasil nesse momento. E a gente ouve o tempo todo assim, vai para Cuba, né? E aí é fantástico você ver que em Cuba você tem escolas de dança, né? Você tem essa preocupação com a cultura. Mas eu quero fazer uma outra provocação, que é o seguinte: Cuba, independente dos Estados Unidos, Cuba é um ícone para o Brasil, para muitos brasileiros nesse momento, mas Cuba continua com o balé, que é europeu, como base de sua história. Como é que vocês pensam isso? Sí, como una posibilidad de ampliar la educación en danza, ¿no? Generalmente la teoría se restringe a determinados ramos dentro del currículum en danza, ¿cierto?, de carácter más práctico. Sin embargo, en Cuba la danzología se constituye como una carrera en sí mismo, lo cual me parece súper interesante en el ámbito de fomentar, ¿cierto?, un pensamiento, una educación crítica, teórica, filosófica, política en torno a la danza. En Chile, por ejemplo, la formación teórica se restringe a 2, 3, 4 ramos, ¿ya? Entonces, mi pregunta tiene que ver con, después de 30 años de formación más bien práctica, ¿qué sucesos, aconteceres, qué diagnóstico sucede en Cuba para que ustedes, de alguna manera, inauguren esta nueva forma de educar la danza? Y considerando que ya lleva 5 años, ¿qué paradigmas culturales en la danza han modificado precisamente en la escena cubana esta inauguración de la danzología? Yo tengo una vinculación muy cercana con la teatrología cubana, porque tengo un vínculo muy grande con el teatro cubano. Conozco gente que está estudiando danzología, entonces me interesa esa reflexión porque creo que eso puede contagiar mucho nuestras formas de educación. Eu sou da educação básica, arte educadora, artista cênica, mas eu queria trazer um pouco a discussão para a atuação do profissional na educação básica e que vocês falassem um pouco da realidade de vocês, assim, porque a gente no Brasil tem uma dificuldade, né, da atuação, né, desses professores na educação básica e como é que está essa resistência, essa luta, né, de levar os profissionais formados para atuar na educação básica. Em função também do discurso da Isabel, das provocações, que são bem parecidas com as minhas, eu
creio que o currículo integrado, né, ele fosse uma saída, né, para essa resistência dos profissionais de dança, para que a gente desse conta da cadeia toda da dança, né, em termos profissionais. E isso se daria a partir da atuação dos colégios de aplicação. Enquanto esses colégios de aplicação, as universidades não se responsabilizarem também, né, pelos colégios de aplicação, com ensino integrado na educação básica, né, como um todo, né, do fundamental ao médio, nós teremos evasão escolar e uma formação danificada, a meu ver, na formação universitária. Então, eu creio que Cuba é um grande exemplo do ensino integrado, né, onde a gente baseou nossa pesquisa para fazer o curso da FATEC, e eu acredito que aqui no Brasil nós tenhamos demasiadamente esse fosso entre a universidade e a escola. E os colégios de aplicação deveriam ser, né, a resposta para isso, a meu ver. Eu queria ouvir de vocês. Dado o número Obrigada. de perguntas, e eu acho que tem muita gente ainda querendo perguntar mais, né? Fica o recado para o próximo Transincorporado, essa mesa durar o dobro de tempo. E eu queria, então, pedir se vocês pudessem cada um dar uma palavra final, respondendo ou não, mas alguma palavra final para a gente poder terminar esse momento. Ela tem... Tá, mas eu tenho perguntas, eu acho mais específicas. Uma palavra. Bueno, pienso que primero, resistir. Segundo, desfronterizar. Integrar y tener esperanza. Não, só também que, além do dissenso, tanto que gostamos do dissenso, também praticar isso na hora de pensar as formações. Acho que alguém com a formação que eu posso pensar que é, não sei, a que menos quero, para mim também tem um conhecimento que é valioso. Então, acho que se abraçar a diferença também aprender a querer as diferenças, e acho que muito falamos das diferenças e do diferente, da singularização, mas temos também às vezes pouca capacidade de entender a potência que tem uma proposta que é diferente da nossa. Só me levo isso dessa mesa. É difícil, né, também concluir assim. Mas eu acho que a Lúcia hoje tocou numa palavrinha, assim, num jogo de palavras que eu uso muito também, que eu digo que a gente não é uma escola, a Universidade Federal da Bahia, a escola de dança, não é uma escola de dança contemporânea, é uma escola contemporânea de dança, com o entendimento de tudo que é essa contemporaneidade, né, que é política, que precisa ser crítica, que é diversa, que é múltipla, enfim. Então, as nossas ações estão embasadas nessa base de entender essa contemporaneidade assim. O mesmo falo também com a companhia do Ballet Teatro Castro Alves. É uma companhia de dança contemporânea, moderna? Não, é uma companhia contemporânea de dança. O que é que a gente apresenta, o que a gente faz lá, enfim, o que é que hoje a gente está trabalhando, está dentro da ideia de contemporaneidade, né? Então, como este aqui, por exemplo, é um encontro contemporâneo de dança e de pensar o corpo, né? E todas as suas todos os aspectos que invadem essa contemporaneidade e esses trânsitos. É maravilhoso. Então, é isso. Muito obrigada. Agradecer a presença, a contribuição de todos. Todo mundo sempre fala que a formação é sempre contínua, né? Então, que essas provocações que a gente fez aqui também continuem ao longo do evento. Muito obrigada. Até próximas. Se quiser dar uma olhada...